eu vou me focar aqui em três pontos, né? De uma certa medida, eles são pontos que já foram tratados aqui também por outros parlamentares, né? O primeiro deles é o novo ensino médio. Acho que nessa última intervenção agora o ministro demonstrou algo que eu acho que é importante. A ideia dos itinerários formativos parece uma boa ideia. Ou seja, ela é apresentada como algo capaz de aumentar a atratividade, de tornar as escolas de ensino médio mais criativas, menos enfadonhas, que tenham mais pertencimento ao estudante que passa pelo ensino médio. Eu sou professor de escola básica, inclusive de ensino médio, e sei o quanto isso é importante. O nosso problema, me parece, é que ao colocar esta ideia dos itinerários formativos na realidade brasileira, isso criou um problema que, de fato, está patente hoje, depois do segundo ano de implementação do novo ensino médio, depois de 2 anos de pandemia. O que acontece é que os itinerários formativos, acho que o deputado Glauber aqui lembrava, nas inúmeras cidades que só tem uma escola, nas inúmeras escolas que só vão apresentar um itinerário, na falta de recursos para que os estados implementem a possibilidade de que os vários itinerários sejam apresentados, o que acontece é que a ideia dos itinerários formativos, que é central no novo ensino médio, vai ampliar o fosso entre ricos e pobres, entre brancos e negros, que a apresentação que vocês trouxeram aqui demonstra. Então, é isso que faz com que a gente esteja dizendo revoga, ou seja, no sentido da urgência do problema que isso está criando para os jovens que estão, de fato, cursando o ensino médio nesta realidade depois da pandemia. E aí eu quero parabenizar, já a suspensão do cronograma alivia parte desses estudantes que farão Enem no ano que vem. Está correto, mas a gente está diante de uma situação que de fato exige alguma celeridade para que a gente possa de fato discutir qual é o ensino médio de qualidade que nós queremos. Acho que a deputada Dandara falou e o senhor já respondeu. Eu sou professor do Colégio Pedro II, um colégio federal, né, que não é a sua vocação não é uma de escola técnica, embora tenha o ensino médio integrado, tenha também nesse tipo de situação, e lá a gente não tem a situação de aprovar 1 ou 2 alunos para a universidade pública, não. São centenas por ano, em qualquer curso que eles desejem e sonhem participar das universidades. E um colégio público que, embora tenha processo de seleção, desde o governo Lula, ampliou muito a entrada de estudantes via sorteio, para que a gente pudesse, inclusive desde a educação básica, ter educação infantil no Colégio Pedro II. Crianças que vão chegar ao ensino médio podendo sonhar em qualquer universidade pública, independente do sistema de seleção que lá tiver. E lá tem itinerário formativo? Não. Tem currículo diversificado, tem profissional valorizado. Eu sou professor com dedicação exclusiva. Eu, para 40 horas, tinha 18 tempos em sala de aula, tinha 6 turmas para dar aula de história. Conhecia com a minha dificuldade para lembrar o nome de cada um, toda hora eu erro, mesmo assim eu sabia o nome de cada um dos meus estudantes, porque eu podia dar um atendimento personalizado para todos eles, porque eu tinha condição de sobreviver com uma única matrícula na escola. Não é preciso, outro deputado já falou isso, inventar a moda. E com essa estrutura, a escola tem resultado, dá resultado. E aqui, presidente Moses, esse é o problema no debate da questão das escolas cívico-militares. Os deputados aqui apresentam um determinado espantalho, o problema da indisciplina, o problema da violência, estabelece uma lógica da militarização e quando vão apresentar os resultados, apresentam o resultado de escolas que têm currículo diversificado, laboratório, profissional. É isso que está dando resultado. É isso que faz, por exemplo, com que o Colégio Militar do Rio de Janeiro tenha resultados positivos. Não é o fato dele ser militar, é o fato da estrutura que aquele estudante tem lá, que aquela comunidade escolar tem. Ora, o que na verdade acontece, eu não tenho problema com a palavra ideológica, não tenho. O problema é que eles apresentam esse debate apenas no marco da polarização política que eles querem fazer, porque perderam as eleições e as escolas cívico-militares foram derrotadas eleitoralmente e é preciso assumir o compromisso político de que elas não são o projeto, porque não é a militarização da vida das nossas crianças e jovens que vão resolver qualquer problema nesse país. Por fim, o debate sobre a violência contra as escolas. Mais uma vez, eu queria elogiar aqui. Eu acho que a solução não passa por uma medida mágica que vai resolver todos os problemas. É uma política nacional e intersetorial que envolva vários ministérios. Nesse sentido, está correta a ação do governo. Está correta a ação do governo. Eu queria dar minha contribuição aqui, acho que a deputada Alice Portugal, a deputada Alice da Mata já citaram. Nós temos a Lei 13.935, que é a lei exatamente que institui
que as escolas têm que ter equipes multidisciplinares, e não é uma por escola, é uma por um conjunto de escolas. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos esse sistema implantado, só que de forma absolutamente insuficiente. Você tem muitas vezes uma equipe com um psicólogo, um assistente social, um psicopedagogo, um professor, para atender 100, 200 escolas. Isso é irreal, ainda mais depois da pandemia. É preciso ampliar. O mesmo governo que está ampliando os recursos para as rondas escolares, eu não estou dizendo que isso não tenha seu efeito, precisa pensar em mecanismos de financiamento para que essas equipes possam ser implantadas por cada município, por cada estado. Isso também não é algo que vai ser semana que vem. Mas é preciso que nessa política se olhe com muito carinho para isso. Por algo que o deputado Edilvan também já citou. É preciso ter porteiro nas escolas. Ele falava, tem um secretário por escola. Tem muita escola lá no Rio que não tem nenhum secretário, né? E que não tem porteiro. E não é, e gente, não adianta, não é essa história de vamos armar os porteiros. Lá no Rio de Janeiro isso significa que eles serão, inclusive, abordados para que pessoas roubem as armas deles, né? E, portanto, isso não faz o menor sentido para quem vive a escola pública. Mas ter porteiro na escola, que inclusive esteja integrada à comunidade escolar, que muitas vezes é aquele porteiro que vai, inclusive, identificar o problema de saúde mental do aluno que está entrando lá e não é o professor da sala de aula, que está sobrecarregado com o trabalho muitas vezes. Ter esse tipo de valorização da equipe, não são só professores que vão resolver esse problema. Portanto, equipes multidisciplinares, porteiros, psicólogos, assistentes sociais, secretários escolares, inspetores. É disso que a gente está falando, que significa dotar a escola com estrutura. Portanto, uma política nacional, estrutura, educação digital, que é preciso também pensar nisso, e a questão do combate às religiosas. O MEC tá no caminho correto, mas a gente precisa avançar com medidas concretas ainda o mais rapidamente possível. Obrigado.